Eu quero saudar a igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Estou bastante alegre de estar ministrando nessa noite aqui na nossa igreja, com este tema desta campanha tão maravilhosa que fala sobre restituição. E eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. Glória a Deus. Então, por gentileza, abra suas Bíblias, vocês que querem ser simpáticos comigo nessa noite. No Evangelho que segundo nos escreveu Lucas, Evangelho que segundo nos escreveu Lucas, capítulo de número 7. A epígrafe do texto diz: a ressurreição do filho da viúva de Naim. Amém? Os irmãos que acharam, por gentileza, sejam simpáticos comigo e digam: eu já achei. Eu já achei. Os irmãos que ainda não acharam, mas também querem ser simpáticos comigo, digam: ainda estou procurando. Todos acharam? Amém, irmãos? Amém. Diz assim a palavra do Senhor para nós, através do Evangelho que segundo nos escreveu Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 11. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Versículo de número 16. Todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Eu quero que você olhe para o irmão ou para a irmã que está do seu lado e diga a parte B deste versículo: e Deus visitou o seu povo. Diga: e Deus visitou o seu povo. Agora você pode se sentar adorando aquele que reina, aquele que vive, aquele que é fiel. Amém? Vamos nos colocar de pé com a permissão do nosso pastor, em nome de Jesus. Eu não sei se os irmãos estão apercebidos nessa noite, mas uma grande batalha espiritual está sendo travada aqui neste lugar. E nós precisamos estar aqui, no mesmo espírito de oração. Nosso irmão músico saiu ali agora, está se sentindo um pouco mal, e a igreja do Deus vivo vai orar. E eu ontem convidei para estar aqui, porque ele está estudando para a prova, e eu falei: não vai, porque você toca e eu vou pregar. Olha, quando eu comecei
Você vai orando para Jesus visitar o Júnior, amém? Amém, Jesus. Para Jesus querer, olha, tem nossa serva maligna. Em nome de Jesus. Eu não quero me estender muito no sermão dessa noite, mas eu tenho uma palavra do coração de Deus para a igreja. O tema dessa mensagem é: quando Deus visita o seu povo.
sacudiu os líderes religiosos do tempo de Jesus, sacudiu o povo, sacudiu a Judeia, sacudiu a Samaria, sacudiu a Galileia, porque Jesus começou o seu ministério público. Ele inaugurou uma nova era, ele inaugurou uma era de milagres, e essa era de milagres continua até o dia chamado hoje, porque ele não
Naim significa consolo. Naim não ficava distante de Nazaré. Para falar de uma forma bem exata, Naim ficava próximo de Samaria, segundo os historiadores bíblicos, na margem sul da Galileia. Mas o texto vem nos dizendo que quando Jesus vem chegando à cidade de Naim, uma grande multidão segue um cortejo fúnebre. Olha para mim. Vocês estão me ouvindo, amém? Amém. 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 Eu contei para você por que é que a multidão seguia
prolongue os teus dias na terra. Quantos estão entendendo a palavra de Deus? Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. O texto é trágico. Aquela mulher perdera o seu marido e agora o seu único filho. Ela estava ficando desamparada, sozinha. Ela teria agora, a partir daquele dia em diante, contar com a boa vontade das pessoas. Mas já naquele tempo, contar com a boa vontade das pessoas não era fácil. Já